Seja bem-vindo, engenheiro. Bora estudar mais um pouco. Hoje trazemos uma questão referente a instalações prediais de água fria e água quente da Fundação Getúlio Vargas sobre a NBR 5626. A elaboração do projeto de fiscalização da execução de um sistema predial de água fria e água quente exige o conhecimento dos parâmetros de referência e dimensionamento do bom funcionamento das tubulações. Um desses parâmetros está corretamente apresentado a seguir. Vamos trazer aqui algumas informações para o seu conhecimento. Você pode, inclusive, consultar todas essas informações que eu vou trazer aqui lá na NBR 5626, mas aqui eu vou comentar um pouquinho sobre o que ela está falando e você pode anotar aí algumas informações para você se aprofundar um pouco mais. Alternativa A. A pressão estática normal nos pontos de utilização não pode superar 200 kPa, que é 20 metros de coluna d'água. A NBR 5626 traz que a pressão estática nos pontos de utilização não pode superar 40 metros de coluna d'água, portanto 400 kPa e não 200 kPa. A alternativa A está errada. A alternativa B. Em qualquer ponto de utilização da rede predial de distribuição, a pressão dinâmica da água não pode ser inferior a 15 kPa ou 1,5 metro de coluna d'água. A NBR 5626 nos traz que, em qualquer ponto da rede predial de distribuição, a pressão dinâmica da água não pode ser inferior a 5 kPa ou meio metro de coluna d'água. Então, em qualquer ponto da rede predial de distribuição, a pressão dinâmica não pode ser inferior a meio metro de coluna d'água e não 1,5 metro de coluna d'água, como ele nos disse. Então, a alternativa B também está incorreta. Alternativa C. Sobrepressões devidas a transientes hidráulicos, como o golpe de Ariete, devem ser considerados no dimensionamento desde que não superem 200 kPa ou 20 metros de coluna d'água. O golpe de Ariete ele é causado devido a pressões excessivas em pavimentos mais baixos nas edificações, em que a altura manométrica é muito grande e pode haver alguns inconvenientes na edificação se esse efeito acontecer. Para a NBR 5626, a ocorrência de sobrepressões devido a transientes hidráulicos, que é o golpe de Ariete, deve ser considerado no dimensionamento das tubulações. Estas sobrepressões, em relação à pressão dinâmica prevista em projeto, são admitidas desde que não superem 200 kPa. Então, até 200 kPa ou 20 metros de coluna d'água, as tubulações podem sofrer sobrepressões de acordo com a NBR 5626. Esse vai ser o nosso gabarito letra C. Vamos então à letra D e à letra E ver por que elas estão erradas. A temperatura da água em tubulações de distribuição de água quente dentro de ambientes sanitários dotados de misturadores convencionais deve ser limitada a 40 graus Celsius. Veja bem que ele está falando a respeito de misturadores convencionais. A temperatura da água nas tubulações de distribuição de água quente dentro dos ambientes sanitários dotados de misturadores convencionais, é isso que ele está falando ali na alternativa D, deve ser limitada a 70 graus Celsius. Portanto, 70 graus Celsius e não 40 graus Celsius nos misturadores convencionais. Para 40 graus Celsius é exatamente a temperatura limite nos pontos de utilização e não nos misturadores, tá bom? E alternativa E, o ensaio de estanqueidade deve submeter cada seção da tubulação a uma pressão mínima de 800 kPa ou 80 metros de coluna d'água, ou então 2 vezes a máxima pressão de trabalho, o que for menor. Para esse item, tem exatamente esse texto lá na NBR 5626. O ensaio de estanqueidade deve ser realizado de modo a submeter cada seção da tubulação a uma pressão mínima de 600 kPa, não 800 kPa, 600 na verdade, ou 1,5 vezes a máxima pressão de trabalho, e não 2 vezes a máxima pressão de trabalho. Portanto, essa alternativa E também está errada. Trago aqui também mais alguns valores importantes para você ter sobre a NBR 5626, sobre pressão dinâmica. Em qualquer caso, a pressão dinâmica da água no ponto de utilização não pode ser inferior a 10 kPa, 10 kPa ou 1 metro de coluna d'água. Anote esse valor para você memorizar. Sobre estanqueidade de reservatório, mais um valor importante. O reservatório é considerado estanque caso não sejam detectados vazamentos ou extravasamentos durante um período mínimo de 72 horas.
Quanto ao volume do reservatório, o volume total de água reservado deve atender no mínimo 24 horas de consumo normal do edifício e deve considerar eventual volume adicional para combate a incêndio quando este estiver armazenado conjuntamente. Se você tiver na edificação 2 reservatórios independentes, você não precisa adicionar o volume de incêndio, basta o volume de consumo da edificação. Mas, no mínimo, o reservatório deve ter capacidade para suprir as necessidades daquela edificação por 24 horas, caso, inclusive, o abastecimento seja interrompido. Outra informação, quanto à compartimentação do reservatório superior, à exceção das residências unifamiliares isoladas, os demais reservatórios elevados devem ser divididos em 2 ou mais compartimentos para permitir operações de manutenção sem que haja interrupção na distribuição de água para os pontos de utilização. E quanto à vazão nas tubulações, a vazão de abastecimento de água potável deve ser suficiente para a reposição total do volume destinado ao consumo diário de água em até 6 horas. Então, para edificações, o volume do reservatório de abastecimento de água ele deve ser preenchido completamente em até 6 horas. No caso de residências unifamiliares, o tempo de reposição é de 3 horas. Então, nosso gabarito letra C, eu trouxe aqui para vocês bastante informação, alguns dados numéricos de pressão estática, pressão dinâmica, sobrepressões, temperatura limite da água quente e tempo de estanqueidade. Existem outros dados numéricos que constam na norma, mas eu trouxe alguns deles aqui para você nessa questão da Fundação Getúlio Vargas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, deixe abaixo aqui o seu comentário, assista a nossa playlist aqui abaixo sobre as instalações sanitárias prediais. E por hoje é isso. Obrigado e tchau!